Olá, queridos alunos, vamos a mais uma correção de atividades. Nosso livro Trilhas, módulo 2, capítulo 5, página 36. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os poemas, palavras, versos e emoções. E aqui nós temos um poema chamado Gente Grande. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes, prosas, com a finalidade de manifestar sentimentos e emoções. Cada linha de um poema é chamado de verso e o conjunto de versos forma uma estrofe. E a estrofe ela é delimitada da seguinte maneira: o início e o final de cada estrofe do poema tem espaços em branco, né? E esses espaços, essas estruturas, elas revelam uma pausa rítmica que deve ser considerada durante a leitura do texto. Então, aqui durante a leitura do nosso texto, vamos verificar essa pausa no poema. Vamos ler o texto. Gente grande. Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Rapar o tacho de goiabada era ótimo, mas quem come a rapa fica burro. Que delícia um bolo saído do forno, mas bolo quente dá dor de barriga. Beber água na bica e andar de pé no chão enche a barriga da gente de bichinhos. Que beleza as manhãs de inverno, a geada, mas é perigoso ficar resfriado. Amassar barro é tão bom, mas a terra é muito suja. Foi assim que aprendi a ter medo. Foi assim que virei gente grande. Vamos agora à nossa interpretação escrita. Sublinhe no poema Gente Grande os versos que apresentam as lembranças da infância da pessoa que fala no poema. Então você vai sublinhar. Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom. Chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza. Rapar o tacho de goiabada era ótimo. Que delícia um bolo saído do forno. Beber água na bica e andar de pé no chão. Que beleza as manhãs de inverno, a geada. Amassar barro é tão bom. A segunda questão você vai assinalar a alternativa correta a respeito do poema Gente Grande. Expressões como era tão bom, era uma beleza e era ótimo mostram que essas lembranças da infância eram boas, ou a pessoa que fala no poema virou gente grande, mas nunca aprendeu a ter medo. Então a resposta correta é: expressões como era tão bom, era uma beleza e era ótimo mostram que essas lembranças da infância eram muito boas. Terceira questão. Cada linha de um poema é chamada de verso, e o conjunto desses versos forma uma estrofe. Indique nos quadrinhos a seguir a quantidade de versos e estrofe do poema Gente Grande. Então você vai contar quantas linhas tem esse poema. Então tem 16 versos, né? Porque cada linha do poema é chamada de verso. E as estrofes, né? O início e o final de cada estrofe do poema são delimitados com o quê? Espaços em branco, certo? Então nós podemos perceber que o primeiro espaço em branco é aqui em suja. Então aqui nós temos a primeira estrofe e a segunda estrofe começa lá no final. Foi assim que aprendi a ter medo. Então nós temos duas estrofes nesse poema. Rima é a semelhança sonora no final ou no meio de diferentes versos, né? Releia o poema Gente Grande e responda. Esse poema apresenta rimas? Em sua opinião, por que isso acontece? Bom, então esse poema ele não apresenta rimas, porque um poema não precisa apresentar rimas. Um poema é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial. Ele é escrito em versos, organizados em estrofes e pode ou não apresentar rimas, mas não é uma obrigatoriedade. Quinta questão. Releia os 4 primeiros versos desse poema. Primeiro, gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom.
Segundo, mas muito perigoso. Terceiro, chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Letra A. Que palavra desse trecho apresenta a ideia de oposição? Então, é a palavra mas. Então, mas é uma conjunção, é chamada de conjunção adversativa. Ela é usada para transmitir essa ideia de oposição. Gangorrar nas folhas da bananeira era bom, mas era perigoso. Então, nós temos aqui uma frase que me diz uma coisa e a outra me dá essa ideia de diferença, né, de adversidade. Era bom, mas ao mesmo tempo era perigoso. Então, nós temos aqui o quê? Oposição de ideias, certo? Mas vamos atentar para o seguinte, a palavra mais, escrita com i, ela tem outro sentido, tá? Tem sentido de adição, de soma. Então, nós temos um exemplo aqui, quanto mais conhecimento, melhor. Então, nós não podemos errar na escrita dessas duas palavras. M-A-S, mas, é uma conjunção adversativa. E mais, ela me dá a ideia de quê? De adição, de soma. Assinale quais das palavras a seguir apresentam o mesmo sentido da palavra que você respondeu na questão A. Então, a minha conjunção ela pode ser substituída pela palavra porém. Ela vai continuar com o mesmo significado. Letra C. A palavra que você respondeu no item A se repete ao longo do poema. Por que isso acontece? Sim, as palavras mas, inicia 6 vezes, 6 vezes no verso, para indicar a ideia de oposição de ideias, entre as lembranças boas da infância e as advertências possivelmente feitas por um adulto. Letra D. Os versos do trecho acima são todos do mesmo tamanho? Explique. Não, o primeiro e o terceiro verso, eles são mais longos, enquanto o segundo e o quarto versos, eles são mais curtos. Então, os versos de um poema que não seguem uma métrica regular, ou seja, eles não variam na quantidade de sílabas poéticas e por isso são mais compridos ou mais curtos que outros, são chamados de versos livres. Aqui eu trouxe uma poesia para vocês desse autor brasileiro chamado José Paulo Paes. E o nome da poesia é Convite. Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham acertado todas as questões e até a próxima aula.